1 Reis, capítulo 17, do verso 1 até o verso de número 10. Glória ao Senhor. 1 Reis, capítulo 17, verso 1 até o verso 10. É conhecido dos irmãos, é a história do nosso profeta Elias. Na epígrafe do texto tem Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. Louvado seja o nome do Senhor. Na verdade, nós não vamos dar ênfase na história, nós vamos tirar conhecimentos dentro da história. Tanto é que Deus me deu um título para esta mensagem, 7 passos para ser um homem de Deus. Né? Quando falamos homem de Deus, está generalizado tanto homem como mulher. Não sei se dará tempo nós darmos os 7 passos, mas nós vamos iniciar no primeiro. E se não der, a gente termina na próxima sexta-feira, para a glória do Senhor Jesus. Amém? A leitura do texto diz assim: Então Elias, o tibista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu, diga comigo, e sucedeu, que passado dias, o ribeiro se secou. Diga comigo, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, de que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Amém? Só até aqui. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Senhor nosso Deus, fale ao nosso coração. Usa de misericórdia, meu Pai. Precisamos ouvir a tua voz. Fala conosco em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos diante de um texto onde traz a audácia, a coragem de um homem, pois ele invade um palácio e confronta o rei diretamente acerca da sua conduta, conforme o rei andava de forma errada, não era a favor, nem sequer fazia a vontade de Deus. Mas presta atenção, isso não sucedeu de agora. O rei Acabe, se Vinícius colocar para mim, no capítulo 16 e no verso 30, vai dizer que ele foi o pior rei de toda a dinastia da região norte de Israel. Para você entender isso, depois que Salomão, louvado seja o nome do Senhor, depois que Salomão, irmãos, ele faleceu, Roboão, seu filho, assumiu o reinado. Glória ao Senhor nosso Deus. Pronto, está ótimo. E quando ele assume o reinado no lugar do seu pai, ele, naquele momento, ele começa a ter dificuldade de organização. Tanto é, dá um pouco mais de som, só um pouquinho. Glória a Deus. Amém. Tanto é, irmãos, que ele não consegue unir as tribos. No caso, eram 12 tribos. Nós sabemos que a descendência de Jacó, os seus filhos, cada um ficou com uma tribo. E isso foi tornando o reino de Israel. Lá na frente, no reino de Roboão, filho de Salomão, houve uma divisão. Jeroboão toma as 10 tribos do reino norte e Roboão fica com as 2 tribos do sul. Só que a tribo norte, irmão, feito como capital Samaria, ela tem uma dificuldade de servir a Deus. Ele reinou, na verdade, teve um período, o reino norte, de 209 anos, até que foi invadido pelo reino persa. Mas nesse período de 209 anos, em nenhum momento dos 19 reis que passaram lá, nenhum deles, irmãos, fizeram o que era certo aos olhos do Senhor. Nenhum deles. Depois de Jeroboão, quem assume é o seu filho Nadab. E quando Nadab assume, ele é morto. E o homem que o mata é Baasa.
E quando Baasa mata, era para ser preso, mas ele assume o trono. E ele reina. E quando Baasa morre, o seu filho reina, que é o Elá. E quando Elá é morto, aquele também que o assassinou, que é o Zinri, ele também, em vez de ser preso, ele assume o trono. Só que aí há uma impopularidade deste rei, até o ponto de o povo cercar o palácio e ele ateia fogo na casa que ele mora e se suicida dentro dela. E aí fica uma disputa de Onrim e Tibine para o reinado. Quem vence é o Onrim, pois a população era mais com ele. Quem é este Onrim? É o pai de Acabe. A Bíblia vai dizer no versículo 25 que fez Onrim o que era mal aos olhos do Senhor e fez pior do que todos quanto foram antes dele. Mas quando Acabe assume, ele diz assim no verso 30: e fez Acabe filho de Onrim o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então Elias surge nesse sistema, num sistema corrompido, de muita morte, de muita traição, de muita macunação, irmão, doença espiritual, Deus distante daquela terra, mortes, tragédias. E aí Deus levanta um homem por nome de Elias e diz: olha, vai lá no palácio, fala com o rei Acabe, que é casado com uma assassina chamada Jezabel, e diz a ele que ele está errado. Irmãos, isso é desafiador, irmãos. A gente não quer dizer um recado para quem a gente acha que tem alguma coisa, imagine para um rei que manda em toda uma nação. Elias se enche da graça de Deus, um homem que ninguém sabe quem é, aparece de repente na Bíblia, dá uma referência sobre de onde ele é, mas que não há uma linhagem sacerdotal. Ele é pego por acaso e usado pelo Senhor. E é isso que eu acho lindo em Deus. Ele rompe toda uma tradição e diz: eu quero é você. E às vezes nós não entendemos por que disso, mas eu louvo a Deus porque Deus age assim. Já pensou, irmãos, se ele andasse somente num caminho reto no sentido do entendimento humano? O que seria de nós? Quando nós seríamos lembrados? Em que momento nós seríamos chamados, irmãos? Nós que não temos sequer, às vezes, influência nenhuma neste mundo, não ocupamos nenhum cargo, às vezes, de uma posição social de evidência. Nós que, às vezes, muitos não têm uma condição que chame a atenção no parte financeira. Quando seríamos lembrados? Se fosse somente chamados da forma humana. Mas Deus, ele rompe tradições. Ele quebra dogmas, costumes, ele quebra religiosidades, ele chama quem não tem nada a ver e coloca no lugar que ele deseja. Deus é assim. Ontem eu estava no sepultamento do nosso irmão Zé Marciano, e eu estava com outros pastores lá, e eu contando, e ele disse: você é filho de quem? E eu disse: não, meu pai não é crente. Ele disse: e o seu sogro? Eu disse: meu sogro é um presbítero, mas não é pastor não. Ele disse: e como é que você chegou a ser? Eu digo: Deus pega, tira, arranca e bota lá. Porque é tradição familiar, geralmente é isso, é tradição familiar. Mas nós somos aquele que se diz o improvável. E não somente eu, mas todos nós que estamos aqui. Nós somos o improvável, às vezes o esquecido, o abandonado. Ah, pastor, eu sou feliz com quem eu sou. Amém, meu filho. Mas mais felicidade você vai ter quando sentir o tocar de Deus na sua vida. Deus é contentamento pleno na alma, é satisfação de vida. Então surge Elias em meio a um momento catastrófico. Surge Elias em um momento de adoração a um Deus que não é um Deus verdadeiro. O Deus o qual ser cultuado por este povo era o Deus Baal. Era o Deus da prosperidade, da fertilidade. Era o Deus que fazia prosperar. O Deus da agropecuária. Então vem Elias e entra de confronto contra isso. E diz: vocês precisam de chuva para prosperar, não é? É, pois eu vim dizer ao rei Acabe que não vai mais chover. Só vai chover agora através da minha palavra. Isso é muito forte, irmão. Isso está no versículo 1 do capítulo 17. Olha o que ele diz aqui.
E o primeiro passo é falando, o primeiro passo para ser um homem de Deus é falando, aleluia, no palácio, é confrontando as autoridades, é se posicionando diante daqueles que poderiam lhe dar alguma coisa, mas você domina a verdade. E o Rei dos Reis já lhe deu tudo o que você precisa. Primeiro passo, Elias no palácio confrontando o rei. Então vamos lá, irmãos. Olha isso aqui como é interessante. Ele diz: então Elias, o tibista, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante a cuja face estou. Preste atenção. Aí ele usa de autoridade e diz que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Alguém pensa que isso saiu de repente de Elias. Se você lê um texto como esse, você acha que aconteceu de repente. Ele disse: eu vou lá dizer alguma coisa. Como se Deus tivesse se apresentado a ele num momento de acaso. Como se você estivesse em casa, Deus apareceu e disse: Antônia, Adriele, Arnaldo, vai lá e diz isso. Não foi assim, irmãos. Não foi assim. Coloca Tiago, o irmão de Jesus Cristo, capítulo 5 e verso 16. Ele está falando sobre oração. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muitos. Coloca o 17. Aí ele diz assim, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que a nós, e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Coloca o outro. E orou outra vez, e o céu deu a chuva, e a terra produziu o seu fruto. Olha para mim. Você acha que caiu do céu a voz do Senhor, foi? Ei, Elias. Você acha que foi assim? Não, irmãos. Ele estava prostrado, orando ao Senhor, quando Deus se manifestou a ele. Elias, ele toma a prerrogativa de estar aos pés de Cristo, para poder estar ali diante dos homens. E é isso que às vezes as pessoas não entendem. Antes de nós irmos adiante do rei, nos colocar de pé diante de autoridades, para falar da autoridade maior, porque lá no 17:1, você vai ver que ele diz que está diante da face do Senhor. Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Essa face que ele diz que está, só foi adquirida através da oração, irmãos. Então, para você estar diante dos homens falando da grandeza do Pai, você tem que estar prostrado diante da grandeza do nosso Deus. Não tem como eu me levantar para ser um profeta de Deus se eu não estou prostrado ao Deus dos deuses, que é o meu Senhor. A pregação feita por um homem, irmãos, para ter o seu efeito, para que ela venha se prevalecer diante desta terra, primeiro ela tem que ser um homem de oração aos pés de Cristo Jesus. Então, antes de eu me levantar para falar, eu me prostro para orar. Então, antes de Elias entregar o recado e dizer, olha, não vai chover, ele estava aos pés de Cristo, orando ao Senhor. E é aqui que eu quero dar o primeiro passo de um homem ou de uma mulher de Deus nesta terra. Nós somos chamados pelo Senhor para fazer alguma coisa. Mas eu só vou conseguir ter a autoridade, a audácia de fazer, se eu buscar ao Senhor em oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu preciso orar para que Deus de fato se manifeste, para que eu saiba qual é a sua vontade, porque a sua vontade já existe. Agora, eu só descubro através do poder da oração. Eu preciso estar prostrado aos pés dele para receber aquilo que o Senhor já programou para a minha vida. Pastor, como assim? Deus não pode falar comigo agora? Pode, irmãos, mas não é assim que funciona. Deus, ele quer de nós uma participação direta deste trabalho, do Evangelho. Ele quer que você seja um participante desta obra diretamente. E para você fazer a vontade dele, você tem que saber qual é. E só dá para conversar com ele através da oração. E nem sempre a resposta é imediata. Mas você persevera aos pés de Cristo. Na escola bíblica dominical, nós lembramos no trimestre passado, que a Bíblia vai dizer para nós que o nosso irmão Isaac orou e Deus abriu o ventre da sua esposa. Como era o nome dela? Rebeca. Aí ele orou e Deus abriu.
Foi assim, de uma hora para outra? Quantos anos? 20 anos. E orou Isaac insistentemente. E Deus abriu a madre da sua esposa. Aí a gente vai passando o texto e diz, e teve o filho com 60, ele casou com 40. Então depois de 20 anos a resposta de Deus. Mas ele perseverava em oração, crendo. 6 anos Aparecida. 6 anos para o resultado final. Às vezes não é imediato, às vezes é, às vezes não é. Mas o que eu louvo a Deus é que Deus fala. É que Deus responde. Então, antes de eu adentrar nos palácios, de vibrar, dizer, eu vim aqui falar de Jesus, primeiro eu tenho que estar aos pés de Cristo. Tem gente, irmão, que ultrapassa esse negócio. Antes de ir aos pés de Cristo, já quer cantar e pregar. Ele assiste uma mensagem da internet, bota igual a sardinha enlatada, traz para cá, e quer que o povo dê glória. Aí ele pega as mesmas frases, os mesmos jargões, aplica dentro da mensagem, espera a reação da igreja. E quando a igreja não reage, ele diz, cadê boca de concreto? Né? Dá glória a crente ruim. Ainda xinga os meus crentes, irmãos. A minha ovelha, um cabra desse. Não esteve nos pés do Senhor. Não se prostou ali diante de Cristo, para que pudesse estar de pé, para poder falar, cujo perante a face estou. Então, antes de vir até vocês, precisamos ir primeiro até Ele. Qualquer ação na nossa vida, em que eu projete, antes de realizar, eu preciso ir aos pés de Cristo. O que é um trabalho? É uma porta aberta? É um emprego novo? É um carro? É um bem que eu vou comprar? É uma situação financeira? É o meu casamento? É o que dizer? É o que falar? Antes de qualquer coisa, a face do Senhor. O Senhor me orienta, me dá sabedoria, o Senhor me ensina. Pai, eu devo dizer sim, eu devo dizer não. Pai, eu devo ir, eu devo voltar. Pai, eu permaneço aqui, eu fico ali. Para onde é que eu vou? O Senhor me oriente. E depois da resposta de Deus, eu vou perante cuja face estou e ajo conforme a orientação que Ele nos dá. Deus fala ou não fala? Deus fala. A gente só precisa ouvir ao Senhor. Amém? Coloca para mim o verso 3 aí. O segundo passo para ser um homem de Deus é entender que no meio do processo, mesmo sendo usado, Deus vai levar você ao deserto. E o versículo 3 diz assim, vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Quirete, que está diante do Jordão. Então é um homem que está dentro do palácio, que adquiriu conhecimento através da oração, foi impactado pelo poder da audácia do Espírito Santo. Chegou diante do rei num momento catastrófico, liberou a palavra de poder diante deles, e em nenhum momento temeu ou teve medo. Ele saiu da presença dele, e agora na hora de receber o galardão, Deus disse, não senhor, vai para o deserto. Ninguém quer ir para o deserto, irmão. Deserto é ofuscamento da luz, irmão. Deserto ninguém é promovido. Deserto ninguém é visto nem lembrado. Deserto é solidão. Deserto é abandono. Deserto é escassez. Deserto é luta. Ninguém quer ir para o deserto. Mas Deus disse, vai lá para a banda do Oriente, fica na beira de um ribeiro lá não tem o que comer, mas eu vou dar o que comer. Vai para lá. Então muitas vezes nós não entendemos o agir do Senhor, porque o Senhor nos manda para desertos. Você já pensou por que é que Deus te manda para deserto? Hein? O segundo passo é Elias no deserto. Para ser um homem de Deus, nós temos que passar pelo deserto. Nós, às vezes, estamos em palácio e, às vezes, estamos em desertos. Às vezes, estamos em grandes congressos. Às vezes, estamos sozinhos. Eu me lembro, no meu primeiro campo, que eu, às vezes, era chamado para pregar, irmãos, e eu preguei uma vez no Icó. Tinha quase 700 pessoas e as autoridades. E quando eu voltei para o meu campo, minha doutrina tinha 7. Capaz de 700 para 7. Né? E era com o mesmo entusiasmo, a mesma alegria. Jesus nos ajuda, Jesus. Então, a gente muitas vezes está em palácios e outras vezes estamos em desertos, em lutas, em contrastes diferentes da vida. Às vezes está tudo bem e tem hora que não está tudo bem. Mas por que Deus coloca a gente no deserto, irmãos? Por que é? Primeiro, para que a gente possa examinar a nós mesmos. O deserto, irmão, você não vai se promover para ninguém. E nem precisa fazer nada em prol de alguém, ou contra alguém, ou para alguém. Porque no deserto só está você. Então é o primeiro momento que você se avalia. É no deserto que Deus trabalha não através de nós, mas em nós.
Você sabia disso? É no deserto, irmão Francisco Machado, que Deus não nos usa para alguém, mas Ele trabalha usando para nós mesmos. Nós somos moldados lá. É assim. É lá que nós somos confrontados, colocados na prensa da oliveira, colocado na prensa da fornalha, lá no Getsêmen, na prensa da azeitona. É lá que o Senhor molda o nosso caráter. É quando às vezes estamos sozinhos, abandonados, descartados, esquecidos. É porque Deus quer trabalhar através de nós, mas primeiro Ele tem que trabalhar algo que está dentro de nós. E é difícil, irmão, porque às vezes nós não queremos mais aceitar. O pescoço às vezes endureceu e nós não queremos mais curvar. Eu lembro de Ezequiel, quando ia pregar o evangelho lá no rio Quebar, e Deus dizia, não tema eles. Eles têm uma fronte, irmãos, muito dura, e uma cerviz que não curva-se. Mas não temas. Fale, pregue, para que eles saibam que é profeta no meio deles. Para que eles saibam que mesmo com a rebeldia deles, eu estou lá, entregando a mensagem do Senhor. Glória ao Senhor nosso Deus. Então o segundo passo é o deserto. Escute isso aqui, irmão. No deserto, e isso aqui é interessante, porque no deserto, irmãos, houve um problema. Qual foi o problema? Olha o verso 7 para mim. No deserto, alguma coisa acabou. O que foi que acabou? A água. Não foi? Ele estava lá, bebia do ribeiro que descia do Rio Jordão, mas como já havia muito tempo sem chuva, o ribeiro secou-se. Diga comigo, acabou a provisão. Foi. E aí agora? Acabou a provisão, mas o provedor estava lá. Amém, irmãos? É por isso que muitas vezes tem pessoas que amam mais a provisão do que o provedor. E é por isso que a gente se preocupa tanto. Quando nós estamos no deserto, nós somos ensinados a esperar não na provisão, mas no provedor. Eu não sei você, mas eu já passei por situações em que terminou ali as minhas provisões. Eu digo, e agora, Senhor? Vai vir de onde? Porque não tem mais de onde tirar. E agora, Senhor? Foi o Senhor que mandou, foi o Senhor que disse. Como é que vai ser esse negócio? Então, quando a provisão acaba, ou você aprende a confiar no provedor, ou você se desespera. Então, o deserto nos ensina a confiar em Deus. É assim, irmãos. O deserto é um aprendizado para saber que mesmo sem ver de onde vem, nem como vai chegar, nem pela mão de quem vai vir, eu confio em Deus. Deus vai prover. Deus vai prover, irmãos. Como, pastor? Deus vai prover. Deus vai mandar. Deus vai fazer. Deus vai realizar. Deus vai agir, irmãos. Então, o deserto, que é o segundo passo que está inserido no nosso irmão Elias, ele nos ensina algo categórico. Eu preciso respirar em Deus, e não no que vejo, não no que tenho, e não no que possuo. Porque às vezes você pensa que tem, e é insuficiente. E às vezes o que você tem não resolve. Eu me lembro quando um rapaz me ligou, e foi mesmo na época do Covid, e ele estava com um filho na UTI. E ele disse, pastor, eu sei que eu estou um pouco assim afastado, mas eu creio em Deus. Ele era um levita, é um levita ainda, mas um músico excepcional, mas estava afastado das coisas do Senhor. Ele estava trabalhando com um homem de muitas posses na região em que ele mora, e ele achava, porque estava perto desse homem, de fato, um homem muito abastado no sentido financeiro, ele achou que estava seguro. Ele disse, pastor, já coloquei no melhor hospital. Tudo que era possível através do dinheiro eu já fiz. E meu filho não tem melhora. O que é que eu faço? Aí eu comecei a sorrir. Ele disse, o senhor está achando é graça? Eu disse, estou. Porque Deus está dizendo ao meu coração que agora é a hora de você acreditar nele. Não no que você tem ou que você acha que tem, mas naquilo que ele pode fazer. Porque os teus recursos, a tua provisão para isto não serve. Não serve. E aí nós oramos, e deu 2 dias ele ligou, ele já estava com um bebezinho em casa, e eu orei com tanta convicção, eu sabia tanto que era só Deus provando ele,
que Deus deu uma resposta imediata. Deus, o provedor, proveu a necessidade que era a cura naquele momento. As provisões cessam, mas o provedor não. A minha fonte seca, mas a dele continua jorrando. Glória ao Senhor nosso Deus. O Senhor nosso Deus faz coisas que nós não entendemos. Coloca Naum, capítulo 1, verso 3. Tem na parte B do verso, ele diz assim, olha, o Senhor tem caminho na tormenta e na tempestade, irmão. Você sabe o que é isso? Se o Senhor tem caminho na tormenta e na tempestade, ele disse, você não está enxergando, porque em tempestade ninguém enxerga nada, irmãos. Na tormenta você não consegue ver o que está diante dos seus olhos. Você já pegou uma tempestade dirigindo? Você não enxerga nada. Eu peguei uma viagem com a Ana agora para Fortaleza. Ela disse, para o carro, porque a gente não enxergava nada. Eu disse, não, devagarzinho que dá certo. Uma tempestade mesmo. Então, na tormenta, na tempestade, não se vê caminho, mas ele tem caminho. É por isso que nós temos que acreditar não na provisão, não no que vemos, mas no provedor. Quem não está entendendo, diga glória a Deus. Então, o segundo passo é deserto. Deserto é aperfeiçoamento. Deserto é para trabalhar em nós. Deserto é para nos moldar. É para aprender a confiar no Senhor. Às vezes você tem um recurso, você tem um dinheiro, você tem um médico, você tem a porta, e diz, e agora? E não dá certo. Diz, opa, é porque é o provedor. Você tem que esperar é no provedor. Glória ao Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Terceiro passo, para se tornar um homem de Deus, você precisa, aleluia, esse aqui é interessante, você precisa entrar na fornalha da aprovação. Que a gente não quer. De fato, ninguém quer. Coloquei o verso 8 para mim. No versículo 8, irmão, parece que Deus está brincando com Elias. Se a gente avaliar o texto, parece que Deus está... Não ora Deus assim, porque é um negócio confrontante. Olha o que ele diz no versículo 8 aí, ó. Ele diz assim, ó. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levante e vai para Sarepta. Preste atenção. Talvez você não entenda o que está acontecendo aqui. Sarepta não é Israel, é de onde? É de onde? Sidom. Sarepta pertence a Sidom. Ele tinha que atravessar uma fronteira, irmão. Uma divisa para poder chegar lá. E qual é o problema, pastor? Todo mundo estava perseguindo Elias. Elias estava ameaçado. Por que você acha que Deus mandou Elias fugir para o deserto? Bom, eu confrontei o rei, disse que o Deus dele não era nada, que não ia chover. Irmão, e não chove. E tome seca. E tome fome. Aí eu que sou rei, eu acabo de dizer, procura aquele homem para desfazer esse negócio. Vamos matar ele. Vamos matar, procura ele. Então ele agora é um homem procurado por todo Israel. Por todo Israel. Aí Deus diz, olha, vai, passa lá para Sarepta. Atravessar a divisa. Perseguido eu estou. Eu vou morrer. Como é esse negócio? Aí olha o que ele diz. E habita ali, eis que eu ordenei ali uma mulher. O que é que a mulher é? Viúva tem um quê, irmão? Na época, se você olhar o texto de Cristo, no Evangelho vai dizer que a gente deve cuidar de quem? Dos órfãos e das viúvas. Porque viúva não ficava nem com herança, a não ser que tivesse filho, um homem. Senão nem a herança ela recebia, era dividida entre os irmãos. Viúva não tinha nada. Quem vai me sustentar é uma viúva, porque se fosse ao contrário, vai lá e tu vai sustentar a viúva, Elias. Era mais fácil acreditar. Porque eu tenho um ministério, eu tenho um Deus, eu vou orar, Deus vai agir. Mas você dizer que a viúva vai me sustentar, irmão, é colocar você na aprovação. E Deus faz isso com a gente. Joga a gente na fornalha e a gente pensa que está só. A gente pensa que o Senhor quer nos matar, irmão, às vezes. Senhor, eu vou morrer desse jeito. A gente é melodramático. Eu vou morrer, Jesus, você não está vendo não? Eu não aguento mais. É a fornalha de Jeová nos moldando, irmão. Nos ensinando a ser crente, a confiar nele. Então, o terceiro passo é a fornalha da aprovação. Aleluia. Aí, vamos entender aqui o contexto. Ele chega nesta viúva, e ela lá, nós conhecemos o texto, ela está só com um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite.
Diz, eu vou fazer um bolinho para mim e meu filho, e depois eu fizer o bolinho, eu vou comer e morrer. Quando o profeta chega e diz, não, faz esse bolo para mim. E ela faz. Não é assim que está escrito? E diz que a farinha não secou-se nem um azeite mais. Eu não sei quantos tempos eles comeram disso. Mas a mesa sempre estava farta. Diga amém por isso. Diga, onde não tinha nada, a mesa sempre estava farta. Se você acompanhar no decorrer, você vai ver que ela tinha um filho. Coloca aí no versículo 20 do capítulo 17. E clamou ao Senhor e disse, Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe o seu? O filho dela morreu. Então é uma época de seca. Elias chega lá, não tem nada, mas profetiza em cima do alimento. O alimento não para mais de surgir, surge constantemente. Mas agora o filho morre. E quando o filho morre, ela acusa Elias. Diz, por que vieste e me trouxeste essa aflição? Por que fizeste isso comigo? Só que Elias não responde. Elias ora. E é isso aqui que eu acho lindo, irmão. Elias não briga com o problema. Elias não questiona a situação. Ele vai falar com quem? Oh, Senhor meu Deus. Porque se há um questionamento, mas não é com a viúva, é com quem? Com Deus. Senhor Deus, eu não estou entendendo, o Senhor está afligindo aqui, o que é que o Senhor quer fazer? Me mostre. Porque Deus é o Deus das coisas ordinárias, ordinárias no sentido constantes, que você tem todos os dias, como um alimento. Deus é o provedor do seu alimento hoje, irmão Zezinho. Deus é o provedor da sua vestimenta. Deus é o provedor. Não, pastor, eu tenho o meu emprego e eu coloco o alimento em casa. Deus deu a capacidade de você ter o seu emprego. Não foi eu que estudei. Deus deu a capacidade e abriu a mente para você aprender. Não foi eu que levantei cedo. Deus deu a capacidade e a saúde para você estar de pé. Então Deus é um Deus provedor de milagres constantes, ordinários, todos os dias. Amém? Mas Deus também é um provedor de milagres extraordinários. Porque o filho morre, Elias leva para a sua cama, deita sobre o menino e ora, e Deus ressuscita o menino. É a primeira vez que há o relato bíblico de uma ressurreição na Bíblia Sagrada. Antes disso não havia relato. Então Elias foi o primeiro a sentir este grande poder de ressurreição. A alma voltou ao corpo, depois do poder da oração que ele fez a Deus. Então Deus nos coloca na fornalha do improvável da vida, para vermos as coisas que ele provê todos os dias, mas para ver também o extraordinário, para ver o que ninguém vê, para perceber o que ninguém percebeu, irmãos. Eu quero falar com você sobre algo aqui que está sendo preparado para que Elias venha a ser usado de uma maneira poderosa. Daqui a pouco nós vamos chegar no Carmelo. Mas olha quem está chegando no Carmelo, irmão. Não é um homem qualquer. O que é o Carmelo? É um monte onde ele vai brigar com os deuses que são do rei Acabe, os deuses de Baal. Mais de 400. E ele chega lá sozinho, mas com autoridade como ninguém. De onde vem tanta autoridade? Ora, meu irmão, vem de oração para ouvir a voz do Senhor e entregar recado. Vem de deserto para entender que o provedor está lá. Vem, irmão, da fornalha para saber que Deus faz milagres extraordinários. Em outras palavras, vem de relacionamento com Deus. E aí nós entramos no quarto passo. Ah, irmão, esse aqui é lindo. Elias lutando no Carmelo. Porque se ele teve o poder da oração de receber o recado, e depois que ele entrega o recado, tem gente, irmão, que está hoje só entregando recado e acha que já é o suficiente. Acha que já é. Não, o irmão ali é um profeta, entrega recado. Como se Deus quisesse usar você só nisso. Aí às vezes você é esquecido, às vezes você não é mais lembrado, e é colocado no deserto. Não se preocupe, irmão. É Deus abrindo outros talentos, transformando outras coisas. É Deus fazendo o que você nem sabia que tinha dentro de você.
É Deus moldando mesmo. Tem gente, irmão, que fica no deserto do esquecimento. Louvava, cantava. Depois o pastor Neto chegou, nunca mais eu tive a oportunidade. Irmão, vamos orar. Talvez seja o teu deserto. O Espírito Santo às vezes não me incomoda. Às vezes não está no rito, né, na liturgia. Mas eu quero, pastor. Espera um pouquinho. Está entrando no deserto? Mas eu já falei. Eu já fui usado por Deus. Glória. Graças a Deus. Que coisa boa. Mas ninguém vive de glória passada. Irmão, não serve. Não sei, irmão, não serve. O que aconteceu no passado não serve para hoje. Eu já fui uma mulher, um homem de Deus, usado pelo poder. Mas e hoje? Hoje é outra história. Daqui a pouco nós vamos chegar nesse assunto do passado e no presente. Mas neste momento está subindo um homem perante o rei Acabe. E este homem está indo com audácia perante ele, dizendo: eu vim aqui dizer que o meu Deus é o Deus verdadeiro, que o meu Deus é o Deus poderoso. E ele vai ter com Acabe, irmão, mais uma vez. E ele desafia todos que estão à sua volta. Irmãos, Elias do Carmelo, ele desafia todos, tanto o rei, como o povo, como os profetas. E sabe o que é interessante? É que Deus não tem pressa para usar. Como assim, pastor? Escute isso aqui. Moisés passou 80 anos sendo moldado, então. 40 no Egito, 40 no deserto, para depois ser usado por quantos anos? Por mais 40. Viveu 120 anos. Jesus Cristo, depois de 30 anos, é que ele foi usado. Quantos anos depois de 30 anos? 3 anos e 6 meses. Elias passou 3 anos e 6 meses sendo moldado para ser usado em um único dia, lá no Carmelo. 3 anos e 6 meses lapidado, para ter a audácia de chegar e dizer: você, rei, está errado. Povo, vocês estão cocheando em 2 pensamentos. A quem vocês vão servir? A Baal ou ao Deus verdadeiro? Profetas de Baal, eu vos desafio. Aquele que derramar fogo do céu, este é o Deus verdadeiro. Façais o vosso altar. E cada um fez o seu altar. E começou eles a se cortarem. Começou eles a invocarem. E nada acontecia. Elias, quando prepara o altar, joga água por cima para evitar qualquer tipo de falcatrua que eles pudessem pensar. Aí ele tocou fogo de alguma maneira, o sol está muito quente. Ele joga água e tome mais água. E diz: e quando clama ao Senhor, Deus derrama fogo do céu. Irmãos, é poderoso isso. Após 3 anos e 6 meses, achando que já era alguém, pois estava nos palácios da vida, agora ele prova um sinal ali direcionado para ele: fogo do céu. Que coisa maravilhosa. Podemos dizer que este homem tem a chave do céu, irmão Paulo Igor. Pois ele ora e o fogo desce do céu. Ele ora e a chuva para. Ele ora e a chuva vem. Ele ora e o menino ressuscita. Ele ora, irmão, Deus manda providência. Ele ora e a farinha não acaba. Ele ora e o azeite multiplica. Este homem tem a chave do céu. Então o que aconteceu no capítulo 19? Porque depois que ele vence isso, entramos no 5º passo. E qual é o 5º passo? Irmãos, esse é poderoso. É Elias na caverna da depressão. É a nós mesmos. Somos nós que vivemos muitas vezes de glórias passadas e hoje às vezes somos esquecidos e nos frustramos com a vida. Coloca capítulo 18 e verso 1. Olha como ele diz aqui, ó. Sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Olha isso aqui como é interessante. Antes de ele entrar na caverna, ele vai cumprir a volta da chuva. Você leu o versículo comigo, amém? Tem alguma palavra chamada oração aí no meio? Tem? Tem não. Mas eu pergunto, ele orou para que viesse chuva? Sim ou não? Ele orou. Ele subiu no Monte Carmelo, colocou a cabeça entre as pernas e orava. E dizia: vai lá ver se vê algum sinal. E mandava o moço olhar. Aí tem até que ele: veja uma pequena nuvem
do tamanho da mão do homem, este é o sinal que a minha chuva vai descer. Não tem aí, né? É baseado nesse texto. Porque ele viu uma nuvem do tamanho da mão do homem, depois de muita oração. Mas eu pergunto, Deus mandou orar? Não. Então por que ele orou? Porque, irmãos, esta obra é feita com participação. Deus quer derramar a chuva de bênçãos, mas você precisa orar. Está decretado, determinado. Ele vai restituir todas as coisas, vai tornar, prover a água, a bênção, a parte frutífera, tudo que estava escasso, mas você precisa orar. E aí ele ora, e a chuva vem. Só que Jezabel estava com raiva porque todos os profetas morreram. E aí ele diz no versículo 19, no capítulo 19, versículo 1, e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como totalmente matado todos os profetas à espada. Escute isso aqui. Então Jezabel mandou o mensageiro Elias a dizer: assim me faça os deuses outro tanto, se der certo amanhã, a esta hora, não puser a tua vida como a de um deles. Olha o versículo 3, o que é que diz? O que vendo ele, se levantou para escapar com vida, e se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Em outras palavras, ele teve medo. Nós estamos falando de Elias, irmãos. Eu não entendo este medo. Olha o processo de tudo. Olha o que este homem viveu. Olha o que ele passou. E agora, porque uma mulher o ameaçou, ele teve medo. Somos assim também. Às vezes vivemos coisas extraordinárias, mas parece que alguma coisa na vida nos paralisa. E nós temos medo. Glória ao Senhor. Eu não vou me demorar nisso, que eu quero terminar. Já são 9 horas. Arranquei o relógio, já ficou mais fácil vocês não verem. Glória ao Senhor. Então eu não vou me deter. Mas tem uns passos aqui de como Deus curou a depressão de Elias. Acho que vai demorar muito tempo, mas eu vou só passar por cima. Se você acompanhar a história, eu quero que você depois leia em casa, do 17 até o 20, e depois você vai ler 2 Reis 2 e 11, que é onde ele é arrebatado, que é o nosso 6º passo, para a gente terminar. Mas como ele venceu a depressão? Como Deus venceu a depressão por ele? Primeiro, sonoterapia. O que é isso, pastor? Deus disse: meu filho, você precisa dormir. Olha o que diz aqui no verso 5 do capítulo 19. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que então um anjo tocou-lhe e disse: levanta e come. Então, às vezes, nós precisamos só dormir, irmãos. Tem dia que a gente está tão atarefado com as coisas da vida que a gente não consegue dormir. Eu já passei dias, eu tive problemas tão sérios na igreja que eu passei, uma delas, que eu tive 3 noites que eu não dormia. Eu não sabia. Primeiro, eu não podia fazer nada. E eu dizia: vai dormir, rapaz, que tu não tem o que fazer. Mas eu não dormia também. Tanto é que foi onde eu tive um problema de pressão alta, né? Estresse, pressão, eu adoeci, passei 6 meses doente. Tomando ali o captoprilzinho, para ver se ia normalizar. Era só 17, 18 direto a pressão. E eu dizia: vai dormir. E ali já era um pico de ansiedade, de estresse, começo de uma depressão. Então, a primeira coisa que Deus faz para curar a depressão de Elias é sonoterapia. Ele bota para dormir, irmão. Vai dormir, rapaz. Deixa que eu resolva as coisas. E ele dorme mesmo. Aí ele levanta, come e faz o quê? Dorme de novo. Depois da sonoterapia, irmão, vem o segundo passo. Uma boa mesa. Porque tem gente que na depressão come muito, mas tem outros que não comem nada. Então ele disse: ele preparou o banquete. Vem comer, rapaz. E botou ele para comer. Então ele alimentou de maneira poderosa. Terceiro, desabafo. O que é que tu está sentindo, Elias? Aí ele desabafa. Só ficou eu. Todo mundo morreu. Todo mundo se prostrou a barrar. Só tem eu. Aí ele rasga, chora, desabafa. Esse besta, rapaz. Tu está pensando que é o super-homem? Ficou mais 7.000 que não se dobrou. Tu não está sozinho, não. Então é um desabafo. Então, às vezes, nós precisamos disso, desabafar. Não com os irmãos. De vez em quando com o pastor. Mas principalmente com Deus. Com Deus primordialmente. Irmão. Com Deus você desabafa. Eu estou com raiva disso. Pai, eu vou morrer assim. Estou abandonado. Então você dorme. Você come.
E você desabafa aos pés de Cristo. Quem está dizendo, diga amém. O quarto ponto que ele faz, ele dá propósitos. E isso aqui é interessante. Ele diz o que é que ele ainda vai fazer. Coloca aí o verso 15. O verso 15 diz, olha, e o Senhor lhe disse, vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge Azael, rei sobre a... Ele disse, meu filho, levanta dessa tua depressão, dessa tristeza, vai lá, alguém precisa ser rei, tu vai ungir. Então ele deu um propósito. E é isso que Deus faz conosco, irmão. Às vezes está tudo difícil, mas nós temos propósitos. Então se anime, nós temos um propósito nesta terra, Deus nos deu propósito nessa terra. Para a gente terminar, não vamos deter mais o sexto passo. O sétimo, é sexto, é? Deixa eu ver contar aqui, que eu não sei mais, irmão. Glória ao Senhor. O último passo, pronto, ficou mais fácil. O último passo para ser um verdadeiro homem de Deus, glória ao Senhor. Elias sendo levado para o céu. Coloca aí 2 Reis, capítulo 2, verso 11. Oh, glória. 2 Reis 2:11. E sucedeu que indo ele andando e falando, eis que um carro de fogo com um cavalo de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Então ele teve todo um projeto para terminar na glória. Assim também somos nós. Nós vamos falar dentro de palácios, vamos passar por desertos, vamos entrar nas fornalhas das provações da vida, vamos ver coisas extraordinárias, vamos lutar e vamos guerrear e vamos vencer, vamos entrar em declínios espirituais tremendos, mas no final Deus revigorará o nosso propósito novamente e nos levará para casa. E terminaremos o nosso projeto. No todo esse processo, qual é o nosso maior cuidado? É que quando estivermos esquecidos do deserto, da fornalha, da depressão da vida, da ansiedade, da frustração, do desespero, da intriga, do medo, lembrar de falar com o Senhor, de desabafar aos pés de Cristo, mesmo sem entender, mesmo perplexo, mesmo sem compreensão da vida, dizendo, eu acredito ainda no Senhor, eu tenho um propósito, amém? Então hoje eu quero orar por você, que você também é um escolhido de Deus, você tem propósito nesta terra. Qual é, pastor? Irmão, ore para que Deus fale, ore para que você descubra qual é o palácio que você vai falar, quais são os desertos que vai moldar você, quais são os milagres extraordinários que ele vai fazer através de você. Quem são as nações, as vidas que vão se converter através do seu testemunho, do seu projeto, do progresso de Cristo na sua vida. Deus tem projeto e propósito em nós e através de nós. Ficamos de pé. Glória ao Senhor. Tem alguém em nosso meio que entendeu a mensagem, dizer, pastor, eu estou num destes passos. Eu digo, não desista, prossiga, vá até o final. Deus te dará a vitória. Amém? Glória ao Senhor nosso Deus. Que coisa boa saber que o provedor está em nosso meio. Irmão, não vai secar, não vai secar. Diga comigo, não vai secar. Ele vai prover, Ele vai derramar, Ele vai fazer, Ele vai realizar, não vai secar. Em nome de Jesus, irmão, confie, acredite, o nosso Deus é quem manda em tudo e que pode todas as coisas. Senhor Jesus, nós te louvamos, agradecemos, ó Pai, porque muitas vezes não entendemos o processo da vida, mas vamos terminar, meu Pai, os passos desta terra também sendo arrebatados pela tua mão poderosa. Senhor, não deixe, meu Pai, que o declínio espiritual, que o deserto, que a fornalha da vida nos arranque da tua presença. Pai, eu sei que toda esta igreja tem projeto, tem propósito, debaixo da tua mão poderosa. Pai, abençoa todos que estão aqui. Senhor, abre o entendimento, derrama a verdade, ilumina
ilumina um caminho, ajuda, meu Pai, de maneira poderosa. E quando quiserem desistir, sonoterapia nele, mesa farta, Jesus, oh glória, um desafaço nos teus pés, que ele possa conversar contigo, falar, meu Pai da alma, e no final o Senhor derrame sobre ele a graça, o propósito, e ele se erga e vá fazer uma caminhada, meu Pai, diante da tua verdade. Jesus, ajuda este povo, o ranço, meu Pai, os teus filhos, salva, cura, ajuda, coloca no livro da vida, e que eles não venham perder, meu Pai, em momento nenhum a direção, o caminho, a salvação. É o que eu te peço, em nome de Jesus, e você diz amém.